Olá, bom dia. Começando mais uma reunião de pauta. Já pedindo aí desculpa aos companheiros os dias que faltaram aí. Eu sei que vocês ficaram morrendo de saudade da gente. Então, aí voltamos hoje com tudo para comentar aí a questão da pandemia. Temos polêmica hoje. Polêmica aí que o pessoal que está acompanhando a nossa imprensa gosta. Então, continue aí ligadinho. Mas antes disso, curta o vídeo, compartilhe. Se você depois quiser compartilhar o vídeo separado, você pode procurar no nosso no acervo de vídeos da Causa Operária TV. Contribua também com a gente para manter a nossa TV no ar, 24 horas no ar, uma TV que é independente e revolucionária. Você pode contribuir com super sticker, super chat, através aí do chat, e também tornando-se um membro do nosso canal para contribuir aí mensalmente conosco. Então, não deixe aí de apoiar a nossa TV. Bem, e também acompanhe, conheça, acesse o nosso site, cotv.com.br. Você pode conhecer a programação da COTV, os apresentadores e selecionar a opção de receber notificações no seu navegador toda vez que começar um programa aqui no nosso canal. Bem, dado aí os recados, eu me apresento, sou Isadora Dias, apresentadora do Reunião de Pauta, junto com a companheira Marília Garcia. Bom dia, Marília. Bom dia, Isa. Bom dia a todo mundo que está assistindo aqui o Reunião de Pauta de hoje. É um prazer estar aqui de volta no nosso programa, né? Depois de um breve ato aí por conta das tarefas partidárias. A gente volta com tudo para discutir aí as maiores polêmicas da atualidade e também a questão do coronavírus, que é o grande problema para a gente rediscutir. Bem, vamos para as notícias. Exato. Bem, a gente, como de costume, né, começamos com as notícias sobre a pandemia e como é o nosso tema principal, vamos já dar início aí ao debate. Nós estamos denunciando todos os dias na nossa imprensa a situação da pandemia, porque é contrário aí da imprensa burguesa, dos genocidas que tratam a pandemia como algo do passado, como algo que já acabou e tal. Na verdade, a gente denuncia que a situação é muito crítica e agora, né, como acabaram aí as eleições, né? Tem ainda o segundo turno, mas no geral acabaram as eleições, a gente agora começa aí a ter acesso a notícias mostrando que aqui no Brasil talvez nem seja questão de estar enfrentando a segunda onda. Na verdade, a situação sempre foi crítica, né? E a situação é crítica, de fato, a nível mundial. Tanto que, na terça-feira, o mundo, pela primeira vez, teve mais de 12 mil mortes apenas em um dia. Isso aí não acontecia nem mesmo no início da pandemia, quando estavam estourando os casos. Para vocês terem ideia, foram aí, com essas 12 mil mortes, a gente, então, agora mundialmente teve, em 23 dias, nós tivemos 200 mil óbitos, um recorde também no período, nesses dias. E chegamos aí a 60 milhões de casos confirmados em todo o mundo. E, na verdade, não foram apenas 12 mil mortes na terça-feira, foram quase 13 mil, porque números exatos aí tivemos 12.785 óbitos. A marca anterior, ela tinha sido registrada na sexta-feira, um recorde, né? O recorde anterior tinha sido registrado na sexta-feira, no dia 20, de 11.840 mortes. Então, de fato, a situação é crítica e não dá para agir como se nada tivesse acontecendo, como a gente está vendo aqui no Brasil, né? Porque ainda na Europa, nós temos acompanhado aí que a imprensa comenta sobre o número de mortes, comenta sobre a situação e tal, a todo momento eles estão noticiando. Quando que aqui no Brasil eles destacam aí a questão da vacina, que também é uma questão ainda muito indefinida no Brasil, que a gente tem toda aí a discussão se vão comprar ou não vacina, se vão disponibilizar ou não.
E eles ficam nessa discussão da vacina, como se, tipo, como se já tivesse passado tudo, né? Então vamos ficar comentando da vacina. Tem também a discussão da volta às aulas. E, de fato, denunciar o que está acontecendo, o número de mortes que estão aumentando, ninguém fala nada. Bem, eu já vou passar para a companheira Marília, mas antes, rapidamente, só noticiar aqui os países que têm mais números de mortes. Primeiro lugar, né, os Estados Unidos, 259 mil mortes. O Brasil está em segundo lugar, com 170 mil mortes. Depois temos a Índia, com 134 mil. O México, que ultrapassou aí a marca de 100 mil. Então, eles estão com 102 mil mortos. E o Reino Unido, com 55 mil óbitos causados aí pela Covid-19. Bem, Marília, só mais uma antes de passar para a companheira Marília. Aqui em São Paulo, nós estamos tendo aí um aumento de 22% nas internações causadas por Covid, aqui em São Paulo. E aí os conselheiros do governador Dória estão alertando, aí, estão pedindo para endurecer as medidas de isolamento social. E em Santa Catarina, nós também temos um dado muito alarmante, que o coronavírus é a principal causa de mortes em Santa Catarina neste ano. Um dado aí informado sobre os órgãos especialistas que estão acompanhando o desenvolvimento da doença no estado. Bem, a situação, de fato, muito crítica. Para você, Marília. Probleminhas técnicas aqui para começar. Bem, eu acho que as primeiras questões sobre a pandemia, a companheira Isa já comentou, né? Que a gravidade da situação, e não só a gravidade, não só a retomada da gravidade aqui no Brasil, mas a permanência dela, né? A gente já destacou uma série de vezes que, logo após o término do primeiro turno das eleições, os números voltaram a subir. Quer dizer, é até escandaloso isso daí acontecer, mostrando que, na verdade, a pandemia ela só se manteve com números constantes e não houve uma queda do número de infectados e mortos pelo coronavírus aqui no Brasil. Bem, nesse sentido também a gente vê aí a segunda onda da pandemia em todos os locais. Inclusive, é importante destacar a discussão que se dá em torno dessa segunda onda, né? A gente viu aí que na primeira onda do coronavírus houve o fechamento de diversos serviços, a quarentena, inclusive em alguns setores uma quarentena mais intensa, mas a gente já denunciava que em todos os locais, destacadamente o Brasil, a quarentena ela era parcial. Quer dizer, havia só alguns setores que conseguiam, que eram autorizados a fazer quarentena, né? Quer dizer, os operários, os trabalhadores dos Correios, de uma série de outras categorias não tinham direito a fazer quarentena, e aqui no Brasil, em especial, a maioria dos trabalhadores que não tinham renda, perdiam toda a sua renda se não fossem trabalhar, não tinham o direito de fazer quarentena, porque exatamente eles tinham que escolher entre comer e se proteger da pandemia, né? O que é uma escolha, o que não é uma verdadeira escolha. Então, na verdade, a gente destacou isso daí, né? Que nem em nenhum momento da pandemia houve de fato uma quarentena real, né? Foi uma quarentena setorizada ali para os setores da classe média e da classe média alta, exatamente os setores que têm condições de continuar tendo mais ou menos a mesma renda trabalhando de casa. Isso daí foi inclusive destacado por estudos nacionais e internacionais. Bem, agora nessa situação da segunda onda da pandemia,
diversos estados já deixaram claro que não vão fechar o comércio. O Biden já falou isso, a gente viu o governo da França já falando isso também. Aqui no Brasil, a gente já viu também diversos governadores falando que não vão fechar as portas do comércio, mostrando aí que qual é o principal problema para os capitalistas. Não é o problema de haverem aí centenas de milhares de mortes, mas sim o problema deles perderem alguns milhões de reais. E nesse sentido também a gente vê que os gastos destinados à pandemia não foram completamente destinados, né? A gente surgiu agora uma notícia falando que o governo não chegou a utilizar todos os gastos destinados para cuidados do coronavírus e, em contramão, gastos esses que já eram pequenos, né? A gente tem que destacar isso daí. E na contramão, os gastos para os bancos e para outros setores daí foram utilizados instantaneamente, né? Eles fizeram quase que um pix ali para os bancos e transferiram uns trilhões de reais. Eu acho que essa é a questão fundamental. O nosso partido ele está montando aí os conselhos populares e está intensificando essa nossa campanha. A gente também está lançando aí toda uma campanha de denúncias, não só contra a fraude eleitoral, que nesse ano foi uma coisa esdrúxula, né? Foi uma fraude descarada, ainda mais do que ano passado. Quer dizer, do que ano passado não, do que em 2018. E a gente também vai lançar um plano de campanha de lutas para todos os setores aí, nessa situação da crise econômica e da crise da pandemia. Exato, Marília. Bem, e só para a gente encerrar a questão da pandemia no programa de hoje, acabei não atualizando com os dados das últimas 24 horas. Nós tivemos, então, aqui no Brasil... desculpa. 620 mortes nas últimas 24 horas. Então, aqui no Brasil, nós estamos com mais de 170 mil mortes. E casos confirmados foram 45.449 nas últimas 24 horas. Somando, então, nós temos mais aí de 6 milhões de pessoas, de brasileiros, que tiveram ou estão com o novo coronavírus. Bem, eu vou desejar rapidinho aqui um bom dia para quem já está nos acompanhando e convidar os companheiros a contribuir com o Super Sticker, igual fez o nosso companheiro Jesus Era Humano, mandou aqui um gatinho, e desejar um bom dia para a companheira Maria Ângela Biduque, Arthur Freitas, o companheiro Jesus Era Humano, contribuiu com o Super Sticker, Tuizinho Tosi também está aqui, muito bom dia, companheiro, Renata Diniz, Arnaldo Ricardo, Marco Viterbo, bom dia, muito obrigada. E se você já está acompanhando aí, também deixe seu bom dia, participa aqui do debate conosco. E agora a gente vai começar com a nossa polêmica. Como é comum aos marxistas, sempre aí levantar polêmica, sempre levantar discussões fundamentais para o esclarecimento da política burguesa para os trabalhadores. Nesse sentido, nós temos aí uma denúncia muito importante a se fazer relacionada à candidatura de Guilherme Boulos. Ele apareceu aí um vídeo, esse vídeo inclusive tem aí no nosso acervo aqui na Causa Operária TV, de um oficial, um tenente, que fez um vídeo aí declarando apoio à candidatura do Guilherme Boulos. E é o seguinte, ele fala aí que o Guilherme Boulos ele era procurado pela polícia para ajudar nas situações de despejo aí dos acampamentos dos trabalhadores sem teto. Então, o que acontece? Eles, aí, com inúmeros elogios, né, dizendo que o Boulos é uma pessoa ética, ponderada, que cumpre com a palavra,
busca o diálogo e o entendimento, eles então procuravam Guilherme Boulos para, na hora de fazer esses despejos, o Guilherme aí fizesse um papel conciliador entre a polícia e as pessoas que iam ser jogadas nas ruas, para que fosse um... Eu estava colocando o termo como despejo com amor, né? Porque a campanha aí de Guilherme Boulos é toda colocada aí nesse sentido de que é tudo com amor, que São Paulo vai ter amor com ele na prefeitura e tal. E aí, de fato, então, na hora de você colocar as pessoas na rua, o próprio Guilherme Boulos já colocou aí, já se manifestou em apoio à GCM, em estruturar a GCM. A gente vê também que esse amor aí será colocado nessas instituições que reprimem a população, porque ele vai estar aí mediando para que tudo seja feito tranquilamente. E aí, até na revista Fórum, eles fizeram aí a matéria como se isso fosse exclusivo, né? No sentido de que isso seria bom, né? Você ter um candidato que tem uma boa relação com a polícia. E nós aqui sabemos qual é essa boa relação de Guilherme Boulos com a polícia. Ele foi responsável aí por fazer um acordo com a Polícia Militar do Dória para dispersar as manifestações antifascistas na Avenida Paulista. Então, foi ele que é responsável pelo acordo de que uma semana pode ir o pessoal que é antifascista, o pessoal de esquerda, fazer manifestação, e na outra semana, com muito amor, você tem que deixar os fascistas, os coxinhas, pedindo ditadura, pedindo a morte da esquerda. Porque, assim, né, a gente está numa democracia, né? Na verdade, só também já acrescentando aqui no debate, o que não é um exemplo de democracia para Guilherme Boulos seria a Venezuela. Lá, ele fez já numa entrevista, em 2018, ele fez uma declaração dizendo, né, que a Venezuela não seria um exemplo de ditadura, e num debate recente aí entre Covas e Guilherme Boulos, quando perguntado sobre a Venezuela, ele se esquivou de responder, falando que ele era candidato em São Paulo, que ele teria que fazer declarações só de interesse de São Paulo. Na verdade, ele só se esquivou aí para não dizer de fato o que ele acha da Venezuela e escancarar ainda mais o quão direitista o Guilherme Boulos é. E acho que é importante destacar essa questão desse bom relacionamento que ele tem com a PM, porque isso daí mostra que não existe nada de revolucionário na candidatura dele. Porque um verdadeiro revolucionário, alguém minimamente socialista, estaria do lado da população sem teto para impedir qualquer despejo que fosse. Ele não fala, principalmente, que na época da campanha não vai ter Copa, era justamente porque ele era contra os despejos, e não que ele estava contribuindo com o golpe, ele estava preocupado com as pessoas serem jogadas na rua. Aí, agora, simplesmente, ele aparece aí como uma figura que ajuda a polícia a colocar os moradores sem teto na rua. Bem, Marília, já passo para você. Já temos o companheiro Henrique já apareceu, ele vai fazer uma participação especial hoje aqui no nosso reunião de pauta para comentar sobre Maradona, mas passar primeiramente para a companheira Marília. Bem, eu acho que é importante destacar essas posições direitistas do Boulos, né? Exatamente para desfazer a confusão que está se criando em torno dele. A companheira Isa falou um pouquinho sobre a questão dos despejos, e eu aqui falo sobre a relação do Boulos com os empresários da Faria Lima, né? A gente vê aí que a gente já vinha denunciando que o Boulos é um cara que já tem uma relação de família com os setores mais conservadores aqui de São Paulo, e de fato ele tem feito, longe dos holofotes, como a própria matéria fala, ele tem feito uma série de reuniões aí com os empresários de vários setores, do shopping centers, aviação, tecnologia, autopeça, celulose, agronegócio, uma série de setores, inclusive setores que são frontalmente contrários aos movimentos sociais, né? Todos eles são, mas alguns setores são mais destacadamente contrários, inclusive a movimento de ocupações e tudo mais, como, por exemplo, a questão do agronegócio.
E a gente tem aqui que alguns setores do mercado financeiro já estão aí se desenhando, se articulando para declarar apoio ao Guilherme Boulos. Quer dizer, eles falam aqui que somos o grupo de colegas e amigos do mercado financeiro que decidiram ir de Boulos no segundo turno. Se você ainda está em dúvida, gostaríamos de compartilhar o porquê dessa decisão. E daí eles chamam aí para um bate-papo para fazer a campanha em torno do Boulos. Quer dizer, se o Boulos chegou a convencer um grupo de empresários da Faria Lima, que é aí uma das ruas mais reacionárias aqui de São Paulo, a gente vai entender que a política dele não é a política de aumentar as ocupações do MTST, pelo contrário. Na verdade, a gente viu aí que o Boulos ele deixou de ser o líder do MTST, como o próprio editorial do Estadão falou. Como o editorial da burguesia falou, que ele se desenvolveu e tudo mais. A gente não vê ninguém do MTST nas campanhas dele, nem sequer uma citação sobre o MTST nos debates, e sim a gente vê aí que ele vai cada vez mais expondo o seu caráter direitista, né? A gente já leu aqui o editorial do Estadão, que fala que o Boulos é um ótimo candidato, mas a gente tem que ir de Covas no segundo turno, porque agora, nas eleições agora, não é hora para novidades, não é hora para testes, mas que o Boulos, ele é o possível candidato aí da esquerda nas eleições de 2022, numa situação em que o Boulos seria o candidato que substituiria o Lula, que substituiria o lulopetismo e tudo mais. Quer dizer, deixa eu deixar claro que ele é uma manobra, na verdade, não só para São Paulo, mas para o Brasil inteiro, no sentido de isolar o PT, isolar o próprio Lula e consolidar o golpe dessa forma, que foi exatamente dado para isolar a esquerda de verdade. E também, para acrescentar, tem a questão das voltas às aulas, né, Marília? O Guilherme Boulos aí também apareceu em declarações falando que ele vai promover a segurança sanitária para voltar às aulas no ano que vem, caso ele chegue à prefeitura. Então, você vê aí que, assim como os outros direitistas, ele não tem aí uma política de voltar às aulas só quando tiver vacina, só quando a gente tiver total segurança de colocar as crianças, colocar os trabalhadores da educação nas escolas. Então, mais aí uma coisa que escancara o seu caráter totalmente direitista, e tanto isso daí reforça, né, por que nós da Causa Operária, do Partido da Causa Operária, não apoiamos essa candidatura, porque de fato não é uma candidatura aí que representa os interesses dos trabalhadores. Não é de fato uma liderança popular, não é uma candidatura que ajudaria aí no desenvolvimento da luta da classe operária. Pelo contrário, toda essa familiaridade, todo esse apreço que tenentes, coronéis, que os empresários, os comerciantes também, o Guilherme Boulos fez uma reunião com os grandes comerciantes da cidade de São Paulo, e eles gostaram do Guilherme Boulos, inclusive até falaram que ele tinha um discurso tão fechadinho que até parecia um político de direita. E, de fato, essas declarações, cada vez que a gente vai vendo, prova aí que, de fato, parece muito mesmo com um candidato burguês de direita. Bem, o companheiro Henrique apareceu aí, nós convidamos ele para fazer uma participação especial aqui no Reunião de Pauta, para comentar a questão da morte do Maradona, o jogador argentino. Tanto que hoje, no Zona do Agrião, vai ser um programa especial aí sobre a morte, sobre o Maradona. Então, a gente convidou ele aqui para comentar um pouco e já preparar e anunciar para os companheiros como que será, então, essa discussão no Zona de Agrião de hoje. Bom dia, Henrique. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo aqui? Sim. Ah, beleza. Estou com um pouquinho de delay, eu acho.
Bom, bom dia para vocês, bom dia para o pessoal do Reunião de Pauta, de volta aqui no programa. Seguinte, primeiro eu queria dizer para o pessoal assistir na Zona do Agrião que a gente vai falar tudo no detalhe, vamos debater aí o problema, né? E sobre a questão do humano. Então, nós vamos dar só uma primeira... falar algumas coisas aqui e depois desenvolver no programa na Zona do Agrião. Então já fica o convite, às 18 horas a gente ao vivo entra lá para falar um pouco do tema. Mas o que eu queria destacar no problema é que é o seguinte, o Maradona, ele com certeza foi um grande craque no futebol, né? Um dos mais que o mundo já viu. E com certeza, ainda com maior certeza, o maior craque da Argentina. Né? Só que eu queria dizer uma coisa sobre isso, entrando na questão política do negócio. Né? Eu estava conversando, assim, agora há pouco com o companheiro Juliano, né? e me chamou muita atenção que, como a classe média brasileira, em particular a esquerda pequeno-burguesa, está condicionada a atacar o futebol brasileiro, em particular o Pelé, que está aí junto com o Maradona nessa foto, porque o Maradona morreu, ao invés do pessoal destacar as qualidades do Maradona, mostrar que o Maradona era um bom jogador, um ótimo jogador, etc e tal, mostrar os feitos dele, o pessoal aproveitou a morte do Maradona, uma coisa assim que, na minha opinião, é grotesca, para atacar o Pelé. Né? Eu acho isso daí, assim, eu achei isso daí uma coisa extremamente desagradável, assim, queria dizer, eu estava comentando com o companheiro Juliano que o Maradona foi um grande jogador de futebol, inclusive um jogador sul-americano, né, que nós devemos aqui defender, a gente defende o futebol brasileiro e defendemos o futebol sul-americano, né, e nós poderíamos estar aqui simplesmente prestando nossas homenagens à morte do Maradona, né, mas nós somos obrigados a entrar na polêmica porque a esquerda pequeno-burguesa está condicionada, né, como eles odeiam o povo brasileiro, né, a única conclusão que eu chego é essa, a esquerda e a classe média brasileira odeiam o seu próprio povo, né? Então eles aproveitaram a morte do Maradona para atacar o Pelé, que é uma coisa assim absurda e muito desagradável, né? Então, logicamente, nós não temos aqui, nós não vamos, como a gente não é desse tipo, nós não vamos aqui aproveitar que o Maradona morreu para ficar levantando os podres do Maradona, que é um absurdo isso daí. Nós vamos destacar que ele é um jogador de altíssimo nível, né? E que o futebol sul-americano perdeu aí um jogador importante, né? E vamos também destacar que, de fato, o pessoal fala que ele era um cara que tinha relações aí com a esquerda burguesa, nacionalista da América Latina, né? Tinha aí o Che Guevara e o Fidel Castro como ídolos, etc e tal. Vamos destacar isso também, é importante dizer, com certeza, né? Mas a gente, infelizmente, vai precisar entrar na polêmica, né? Porque como a esquerda e a classe média brasileira estão condicionadas a atacar o futebol brasileiro, estão aproveitando o cara que morreu para fazer isso daí, para prestar esse papel. Então eu queria destacar isso daí. Mas nós vamos entrar no detalhe também hoje no Zona do Agrião, explicar qual que é a importância, qual que é a jogada que está por trás, por que a esquerda faz isso, né? Destacar também os feitos aí do Maradona, lógico, né? E em outras polêmicas, né? Porque mesmo o Maradona, nesse momento aqui, ele sofre um pouco com uma coisa que é o seguinte, tem muita gente que chega ao absurdo, que para mim também é outra coisa grotesca, de falar que o Messi é melhor que ele, que é um negócio assim totalmente absurdo, né? Justamente porque o Messi é um jogador, na verdade, espanhol, né? Que apesar de ter nascido na Argentina, no fundo ele é um jogador espanhol. Então o pessoal também gosta de puxar saco do Messi. Tem gente que fala isso daí, que também é outro absurdo, né? Mas o que eu queria dizer é isso, assim, de início, né? Não sei se vocês têm outros comentários aí pra gente levar o debate. Eu também tinha observado isso, Henrique, da questão de o pessoal aproveitar a morte do Maradona para atacar o Pelé. Uma coisa assim que, de fato, não faz sentido.
A gente teria que estar fazendo uma discussão aí dos feitos do Maradona, da contribuição dele ao futebol latino-americano e tal, mas aí você vê mesmo que setores de esquerda pequeno burguês estão usando isso, estão usando o fato dele ser mais politizado até do que o Pelé. Ele tem aí relações com o Fidel, ele tinha aí um viés bem esquerdista mesmo, e aí usando disso para atacar o Pelé, sendo que era aqui para a gente estar discutindo, né, de fato, o viés esquerdista, o apoio que ele dava aí a pessoas importantes à esquerda, revolucionários, mas aí a gente tem que fazer esse debate em defesa também ao Pelé, porque a gente vê aí que qualquer brecha que o pessoal tem para atacar o futebol brasileiro e um dos seus maiores representantes à esquerda entra nessa. E é engraçado, assim, né, porque tem várias polêmicas também relacionadas ao Maradona. Tem aí polêmicas em relação que ele usava drogas e tal. E aí eu vi que o pessoal estava falando assim, da esquerda, estava falando que para você que tinha aí muita gente que devia ser perfeita para poder acusar o Maradona de alguma coisa. Só que aí eles não faziam essa mesma defesa do Pelé, né? Ninguém aí, quando o pessoal vai acusar o Pelé da questão da filha dele e tal, ninguém colocava, então só os pais perfeitos aqui, o Brasil que tem 5 milhões de crianças sem registro do pai, mas aí ninguém colocava isso, né? Para defender o Pelé. E aí a gente vê na questão que ele fez a Maradona. Claro que a gente está de acordo, você não tem que ficar aí colocando questões pessoais do artista, do atleta. E para a gente isso é válido mesmo, a gente tem que analisar o que ele fez no futebol, a pessoa que ele era e tal. Mas aí com o Pelé o pessoal não usa da mesma medida. Bem, passar para a companheira Marília também comentar. Eu acho que é exatamente isso, né? Eu acho que, primeiramente, a gente tem que destacar que essas críticas ao Pelé são extremamente direitistas, né? Quer dizer, o Pelé foi o grande ídolo brasileiro. Em grande medida, ele colocou o Brasil aí na boca de todo mundo como o grande jogador de futebol aí, internacional. A gente vê aí que o Pelé fez grandes feitos que colocou o Brasil na discussão mundial aí na questão do futebol. E, finalmente, essa é uma característica fundamental, sendo o futebol o esporte mais popular do Brasil, é uma característica do mundo, no caso, do Brasil e do mundo, é uma característica fundamental para a elevação aí da autoestima brasileira como país, aí, como uma nação atrasada que é oprimida, mas que tem grandes pessoas aqui dentro. Em vez de vangloriar tudo isso, a gente vê, na verdade, que essa esquerda ela sempre toma uma medida imperialista. Quer dizer, todas as questões que são favoráveis para o povo brasileiro, inclusive sendo um fator que promove a autoestima brasileira, inclusive tem um caráter aí que promove também a autoestima para lutar, para fazer as coisas, para defender os seus próprios interesses e tudo mais. Em vez da esquerda, que deveria ser favorável aos interesses do povo, corroborar com essa posição, não, a gente vê que a esquerda vai lá e toma a medida mais imperialista do mundo, que é ser contrário a um dos maiores ídolos aí do povo brasileiro. Quer dizer, na verdade, como o Henrique falou, é uma esquerda que não gosta do Brasil, é uma esquerda burguesa, de fato, e que vai ter aí qualquer ídolo brasileiro como alguém que é condenável por um motivo ou outro. Finalmente, os motivos pelos quais eles condenam os ídolos brasileiros é exatamente por eles serem pobres, né? Por eles terem as dificuldades que todo pobre tem, que é ter dificuldades de desenvolvimento cultural e tudo mais, que é uma coisa do povo pobre. Mas, finalmente, quer dizer, finalmente eles chegam na mesma consideração que a culpa é do povo, né? Quer dizer, todos os problemas seriam do povo, porque o povo é isso, o povo é aquilo, o povo não é politizado, o povo não é perfeito, o povo
tem problemas na família e tudo mais. Mas aí a gente vai ver na classe média, na burguesia, os problemas são muito maiores. Inclusive, a polêmica com Dória, com toda aquela... eu não sei se o pessoal lembra com a polêmica que teve aquela tanto de aquelas meninas ali com Dória. Tudo aquilo foi da própria burguesia, quer dizer. Só que a gente não vê a esquerda pequena burguesa falando mal do Dória. Na verdade, a gente vê a esquerda pequena burguesa falando que o Dória é o herói do povo, que o Dória lidou muito bem com a situação da pandemia e tudo mais. Mas na hora de falar bem do Pelé, que de fato fez grandes feitos para a população, a gente não vê nada. Então, quer dizer, a gente vê que, na verdade, é uma esquerda verdadeiramente burguesa, imperialista e que não tem nada a ver com os interesses do povo, né? Exato. Bem, e tinha foto aí do Pelé com o Maradona, e o próprio Maradona falava aí que o rei era o Pelé, né? Não tinha essa discussão aí entre eles. Não é isso, Henrique? Exatamente. Eles chegaram a ter algumas desavenças e tudo mais, mas recentemente, há alguns anos já, eles tinham uma boa relação e tudo mais. O próprio Maradona, né, o maior ídolo dele foi o Rivelino, quer dizer, um jogador brasileiro. Ele dizia isso, né? Então, no final das contas, essa é uma oposição aí, até mesmo um pouco artificial, né? Mas a gente vai falar de tudo isso na Zona do Agrião de hoje, às 18 horas. Vamos explicar um pouco também, inclusive, esse problema da oposição do futebol argentino com o futebol brasileiro, por que isso acontece e tudo mais. Ah, legal. Pelo jeito vai estar bem interessante. Então, já fica aí o convite aos companheiros acompanharem. Agradeço a sua participação, Henrique. Muito bom dia. Vocês veem aí o Henrique às 18 horas. E, bem, eu e Marília continuamos aqui, mas também já para se despedir, né, Marília? Está acabando nosso tempinho. Nós voltamos amanhã às 9. Exatamente, a gente volta amanhã às 9. É um prazer estar aqui de volta no Reunião de Pauta. A gente convida todo mundo a assistir hoje, no caso, a Juventude Revolucionária, o programa do qual eu faço parte, que é um programa da juventude, né, que fala das lutas da juventude e do movimento estudantil em nível nacional e internacional, inclusive. Então a gente convida todo mundo a acompanhar aí esse programa e a gente se vê de volta no Reunião de Pauta amanhã também. Isso, e quero também agradecer o superchat que nós tivemos aqui do companheiro Ernesto Abdala Filho. Muito obrigada, companheiro. A companheira Maria Ângela Biduc também contribuiu. Muito obrigada. Faça assim como eles. É isso que mantém a nossa TV. Teve mais participação aqui dos nossos companheiros. E é isso. Eu também hoje volto novamente aqui na Causa Operária TV, às 19 horas, com o programa Tição, que é o programa do coletivo João Cândido, do coletivo de negros aqui do PCO. E, com certeza, também a gente vai também fazer um debate aí sobre essa situação do Pelé, Maradona, para contribuir aí com o debate. Então, é isso. Continuem acompanhando a CELTV. Acabando aqui o Reunião de Pauta, começa a Universidade Marxista, que é um programa aí de teoria marxista. Então, continue ligadinho aí. Muito obrigada. Tchau, tchau.